Boa noite a todos. Hoje nós teremos o palestrante Lindomar Dorileu falando sobre o tema Pai. Essa é uma palestra vinculada ao Centro União Espírita Maria Eulália. Então, nós damos boa noite a todos e passamos a palavra ao nosso irmão Lindomar. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós. E a paz e o amor de Jesus envolva cada lar aqui representado por cada pessoa que está aqui conosco. Abençoe também e auxilie aqueles trabalhadores também que não puderam estar aqui nessa palestra de hoje também. E abençoe a todos do planeta, inclusive nesse momento tão delicado que nós estamos passando. O tema de hoje, como estamos próximos da comemoração agora no próximo domingo, que é Dia dos Pais, então eu escolhi, junto com a espiritualidade, que eu sempre peço para eles me intuírem, há um tema e veio esse tema que já era para a gente tratar ele, né? Pai. E a gente, começando a falar de pai, eu peguei no dicionário, né? O que representa, né? Qual o significado de pai? Homem que gerou um ou mais filhos, genitor, progenitor. E a segunda definição, homem em relação aos seus filhos naturais ou adotivos. E aí a gente começa a prestar atenção no exemplo que nós temos, primeiramente, de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo, o quão Ele quer bem a todos os seus filhos, independente de quais e quem são, porque Ele nos criou. E uma coisa interessante que nós, como pai, nós temos que adotar, é que, assim, quando Deus nos criou simples e ignorante, Ele deu para nós uma meta. Essa meta de nos tornarmos espíritos puros. Esse estágio de se tornar espírito puro é quando nós conseguimos, quando nós tivermos a capacidade de eliminar todos os vícios dentro de nós e trabalhar na essência todas as virtudes. Quando nós estivermos fazendo isso, nós conseguimos a meta que Deus estipulou para nós agora, de imediato, quando Ele criou a gente. Porque depois dessa meta, aí tem outras conquistas até chegar à categoria de Jesus. Então, é outro estágio. Mas lá a gente tem que primeiro conseguir chegar à categoria de espírito puro e tem chão para a gente, hein, gente? Então, observando isso que Deus colocou para nós. Nós, como filho dele, como filhos dele, ele deu essa missão para nós, essa meta para nós, para que nós pudéssemos chegar, e nós vamos chegar, todos, sem exceção, pode uns mais rápidos, mais lentos, mas nós todos vamos chegar. E o que é legal disso tudo, gente, Deus, ele já prevê e vê a gente já como espírito puro. Ou a denominação também, quando chegamos na categoria de espírito puro, espíritos puros, como anjos. Então, Deus já vê você transformado. Deus já vê você anjo. Deus já te vê um espírito puro. Apenas você tem uma trajetória para chegar até lá. Mas ele já o vê assim. Porque como Deus é amor, essa energia, esse amor infinito, ele nos programou para amar. Nessa trajetória que nós vamos exercendo esse atributo que a gente tem da lei de liberdade, que é o livre-arbítrio, a gente faz escolhas equivocadas, porque nós valorizamos situações que nem têm valor assim. E a gente, através
vicissitudes da vida, desse mundo material, pelos prazeres imediatos, a gente faz escolhas equivocadas. E aí a gente só vai colher o que plantou. Então, esse desvio da nossa rota é por nossa conta. E aí, quando a gente desvia, elencando ou achando que esse caminho é o melhor, é o mais satisfatório, é o mais prazeroso, a gente sofre as consequências. E consequências penosas do que a gente vai passar. E aí, às vezes, a gente bate cabeça, volta, só que, para que nós possamos voltar ao caminho reto que nos liga ao nosso objetivo, que vai nos levar a Deus, é a dor que traz isso, faz a gente voltar. Então, a dor, ela não é de tão ruim. Dependendo da interpretação que você dá para ela, a dor, ela trabalha para conosco, nos ajudando a voltar no caminho do qual a gente não devia ter desviado. Então, por esse olhar de Deus que a gente tem por nós, já vendo imperfeitos que somos ainda, temos muito chão pela frente ainda, mas ele já nos vê espíritos puros. Ele já nos vê anjos. Eles não veem em nós os nossos defeitos. Por mais que nós somos envolvidos ainda nesses defeitos. E aí, pegando essa semelhança com o Pai maior, a gente vê a nossa condição de pai aqui na Terra. Então, aí, o que é ser pai? Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Veja bem, não é o que ele quer. Se a pessoa desse tudo para o filho, o pai fosse aquele não dizer não para o filho vai crescer e quando ele vai querer algo que ele não vai conseguir, a vida vai dizer não para ele, ele começa a entrar em caminhos errados. E aí, o filho tem que aprender a receber o não. E o pai não tem que dar tudo o que ele quer, mas sim o que ele precisa. Ser pai não é apenas estar presente quando o filho precisa, mas estar ausente quando ele não necessita. Então, assim, gente, nós temos que saber a medida certa para estar com nossos filhos também. Entendeu? E ser pai não é apoiar o filho quando ele se quer, mas sim quando ele quer. Que às vezes ele não quer um apoio seu ou você quer que ele faça algo, ele não quer, então tem que respeitar isso. Nós temos que deixar o filho também ter as próprias vontades. Porque tem muitos pais que tentam transferir para o filho toda a frustração que ele não teve, o que ele deixou de fazer. Isso sobrecarrega o filho. Nós temos que entender que cada um vem com uma missão aqui para a Terra. A missão que o pai teve não é a mesma que o filho. E às vezes ele tenta passar isso, uma experiência não vivida, ele tenta viver essa experiência através do filho e acaba frustrando. Quantos filhos que eu já vi, que amigos meus, por sinal, queriam fazer outra faculdade, e os pais, por exemplo, eram médicos, e falaram, não, você vai seguir minha carreira, tal. E ele, não podendo dizer não, formava, passava, fazia residência, pegava todo o diploma, chegava, tá aqui, pai, o seu diploma está aqui. Eu não queria fazer isso, mas agora eu vou fazer o que eu quero, tá bom? Então, assim, perdeu tempo, perdeu muita coisa na vida dele. E não funciona assim. Então, nós temos que ter essa sensibilidade para com os nossos filhos também. O pai tem que ter essa percepção. E aí, o papel do pai é tão importante quanto o papel da mãe na vida do seu filho. E cabe a ele mostrar ao bebê que existe mais de outras pessoas ali no mundo além da mãe. E ele vai percebendo, ele vai colocando isso, essa sensibilidade para o bebê, para que o bebê perceba, porque senão o bebê fica só envolvido com a mãe. E a figura do pai, ela traz ali essa percepção que o bebê, que ele entenda que existe outras pessoas ali envolvendo ele, amando ele, e que são necessárias na vida do bebê. Então, olha quanto papel do pai é importante. E, além disso, o papel do pai é ser boa referência
para a criança, ou seja, em quem ele possa se espelhar. Ele pegando que as crianças, elas são extremamente observadoras, ou melhor, elas são copiadoras. Ela fica investigando e mapeando os pais o tempo todo. Aí vai falar assim: não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Não é assim. O filho vai fazer o que você faz. Às vezes ele está ali do lado brincando e você está falando alguma coisa, de repente ele só está olhando e eu falo alguma coisa dentro do assunto que você está e você está achando que ele não estava percebendo. Então, o quanto que é importante essa questão do exemplo que você dá para o seu filho, que vale muito mais do que palavras. E o papel ainda do pai, que é o seguinte: Deus, ele confia o espírito que está vindo ali, encarnando na condição do seu de filho seu. Então, é uma responsabilidade tamanha para o pai. E isso é administrado, gerenciado e elaborado no plano espiritual. Em cada colônia que tem em cima do planeta Terra, existe um setor que chama lá de plano de Ministério da Reencarnação. E nesse Ministério da Reencarnação, existe toda uma elaboração de uma reencarnação de um espírito, que esse espírito é conectado às outras pessoas por afinidade, por, digamos, reparação de erros. Então, tem vários aspectos que são levados em consideração para que possam estar formatando essa reencarnação. E quando vem o espírito é confiado a você, independente qual seja o fator, se é por afinidade, se é para auxílio, para ajuda, se é para reparação, não importa. Deus confiou aquele filho a você. E aí você tem que fazer aquele papel de educador, de formador, trazer os princípios éticos, morais, que vão ser implantados para eles desde quando eles abrirem os olhinhos, ou até dentro da barriga da mãe, você já pode conversar com ele. Quando a minha esposa estava grávida, eu passava, assim, muito tempo conversando com meu bebê na barriga dela. Isso era muito positivo, porque eu já trazia essa comunicação com ele. Então, assim, a gente batia altos papos, eu falava de Jesus para ele ali, ele na barriga lá, ele ainda em formação. Isso era muito bacana. E ele até respondia, né, com os soquinhos que ele dava lá, assim, na hora que ele ouvia a minha voz. Então, a gente estava comunicando. Então, isso é muito importante, essa questão da sensibilidade do pai ter com seu filho, de a tamanha responsabilidade que é do pai em relação ao seu filho. E a gente vai falar o seguinte, gente: existe filhos fáceis, tranquilos, aqueles assim que é um mar de rosa passar para a vida com eles, a reencarnação, essa encarnação com eles. Mas tem aqueles que não são tão fáceis assim. E tá tudo bem. Na nossa vida, a gente tem que entender que a estabilidade, ela não existe, por mais que a gente queira buscá-la. Se a gente pegar dentro de um gráfico ali, de um visor de um batimento cardíaco, o nosso trabalha com picos, o nosso batimento cardíaco. Esse batimento, esse gráfico de oscilação de picos, sobe, desce, sinal de vida. Você está vivo. Então, mostra o tanto que a nossa vida tem altos e baixos. Agora, quando esse gráfico apresenta uma linha contínua, significa que a pessoa parou de bater o coração. E isso está dizendo que a pessoa morreu. Então, Jesus falava: quantos mortos-vivos há dentre vós? Às vezes a gente morre para a vida, mesmo estando vivo, não tendo vontade, e às vezes a pessoa nem descobre o porquê que ela está aqui. Existem dois momentos mágicos na vida do ser humano. O primeiro é quando ele nasce. Oportunidade que Deus está dando para ele. Porque existe uma maior galera lá em cima,
2 ou 3 vezes mais do que os encarnados, esperando a mesma condição que você está tendo, a oportunidade ali de encarnar, eles também querem, porque a gente só evolui passando por aqui, na encarnação. Lá em cima, tudo bem, é teoria. Ah, tem que fazer isso, isso e aquilo, mas agora vamos ver se você consegue na prática. Teoria é uma coisa, prática é outra. Então, nós temos que entender qual é realmente, se você aprendeu ou não, e é nessa encarnação, é na encarnação que a gente consegue superar isso daí. E a partir disso, quando a gente traz esse entendimento que Deus confia para nós, espíritos, e nos coloca na posição de pais, é uma responsabilidade muito grande, porque o que você vai passar para ele está diretamente ligado na sua responsabilidade como pai. Então, se houve falhas nele, é porque você falhou de alguma forma. Então, por isso que é importante você... Porque, gente, a gente não entende, né, assim, essa questão ou de ser mãe ou de ser pai. Você tem que viver isso para saber. Não tem um manualzinho assim grosso assim que fala bem assim, agora página 1, como criar um filho. Ah, se ele vai para caminho A, caminho B, você tem que fazer isso. No caminho C, vai ter que fazer. Não tem essa sequência. Você tem que vivenciar e é uma coisa muito, muito incrível isso. Porque ao mesmo tempo que você ensina o seu filho, você vai ensiná-lo a trilhar uma vida em princípios, em moral, em ética, e um monte de coisa que você tem que trazer para ele, você vai aprender muito com ele. E isso é uma via de mão dupla que faz com que você entenda cada vez mais essa magia, esse encantamento que Deus traz no conceito do amor. Porque o amor, ele é o laço, é a união entre toda e qualquer relação. Então, a relação de pai e filho é incrivelmente fantástica, porque os maiores comprometimentos dentro de uma reencarnação através de reparação é nas hierarquias, né? Mais alta, como assim, pai e mãe com os filhos. Então, sempre tem essa hierarquia. Então, quanto mais alto for o grau, pai e mãe, maior é o resgate com os filhos. Então, por isso que às vezes há filhos fáceis e às vezes há filhos difíceis. Mas aí a gente não joga a responsabilidade só nos filhos. Nós temos que entender qual está sendo a nossa conduta para com eles também. Então, quando a gente começa a entender e não colocar o dedinho apontando ou o chamado caçadores de culpados, e a gente entender que às vezes tudo que acontece conosco é de responsabilidade nossa, a gente para de jogar a culpa nos outros ou no nosso próprio filho. Ah, por que isso, por que aquilo? Peraí, mas você viu como que você tratou ele? Como que você formou ele? E agora você está queixando disso? Aí tem uma frase que eu sempre falo: não reclame daquilo que você aceita. Então, às vezes, por inexperiência ou por falta de conhecimento mesmo, troca os pés pelas mãos, de não querer dizer não, porque o não, ele é um fortalecedor para que você possa edificar o seu filho de coisas realmente valorosas. Porque a gente fala só sim, vai ter uma repercussão lá na frente muito grande, uma repercussão negativa. E aí, gente, qual é o sentimento de ser pai? Pai é amor incondicional e de carinho. Porque também, gente, aquele pai que rejeita, aquele pai que não quer ser pai, fala que foi uma coisa equivocada, que não era para ter acontecido. E nós sabemos que toda encarnação, toda a mulher quando engravida, coisa e tal, nada é por acaso. Então, não tem esse negócio, errou o percurso, não sei o quê, eu não queria.
era para ser e pronto. Se não fosse para ser, não estaria sendo. Igual a Milúcia falou lá no começo, lá na oração, aceita que dói menos. Então, essa rejeição, o filho sente. Lá, quando está no feto ainda, você pensa que não, mas sente. E aí ele já começa a sentir rejeição antes mesmo de nascer. E essa rejeição, gente, quando a gente trabalha bem essa questão do ser humano, quando ele está sendo um adulto problema, é porque ele foi uma criança rejeitada. Rejeitada em vários aspectos. E ele simplesmente pega essa bagagem de rejeição, coloca nas suas costas, vai até a fase adulta, despeja essas experiências negativas de rejeições do passado, lá da infância, primeira, segunda infância, e aí uma criança rejeitada é um adulto problema. Então, o filho, ele tem que se sentir acolhido, pertencido, merecedor e estar conectado com os pais. Quando ele não se sente isso, ele vai trazer muito forte para ele a questão da rejeição. E a rejeição vai trazer consequências graves na fase adulta dele. E aí vai precisar de muito ajuda para que ele possa se recuperar disso daí. Ser pai, o sentimento de ser pai é sabedoria e alegria. Porque, assim, por mais que o pai, às vezes, possa ser inexperiente, mas ele vai trazer sempre buscar o melhor para o filho dele. Aquela coisa, né? Qual filho que pede um pão para o pai e ele dá uma pedra? Não tem, gente. Então, assim, nós pedimos para Deus e Deus sempre nos atende. Não, às vezes, da maneira que a gente quer ser atendido, ou que a gente acha que é o melhor para nós. Mas Deus, na sua sabedoria, vai dar para a gente o que a gente precisa. Lembra que eu falei lá no comecinho? Não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele precisa. E a mesma coisa, Deus para conosco. Às vezes, por não sabermos ainda elencar situações que são de valor para nós, que realmente são valorosas, a gente pede para Deus situações que não tem nada a ver com o nosso propósito de estarmos aqui. Duas situações incríveis na vida do ser humano. Primeiro, quando ele nasce, quando ele reencarna aqui, ele está aqui com a oportunidade. E a segunda, gente, é quando você descobre, quando o ser humano descobre o porquê que ele está aqui. O que ele está fazendo aqui, o porquê que ele veio aqui nessa encarnação. Quando ele descobrir isso, muda tudo. Porque ele, a partir daquele dia que ele descobrir qual o seu propósito aqui, de estar aqui encarnado, ele vai ter prazer em acordar todos os dias e falar: eu sei por que eu estou aqui, eu levantei hoje para ir cumprir, ou ir atrás realmente do que eu vim fazer aqui. Então, isso muda tudo, gente. Quando eu sei o meu papel aqui. E aí, quem sabe, dentro do planejamento reencarnatório de cada um, uns vêm com a missão de ser pai, outros não. Então, está tudo bem, porque nós temos que entender qual é o nosso papel aqui. E ainda voltando do sentimento de ser pai, é cuidar e ser um bom amigo quando todos os outros se vão. Então, tem aquela história da trajetória do filho, né? O filho fica louco com os pais quando é pequeno. Na fase da adolescente, já rejeita meio os pais, né? Já não quer aquela coisa, o pai não pode deixar na porta da escola, que vai passar vergonha e tal. Depois vai se tornando adulto, vai percebendo quanto é importante a presença do pai. E ainda mais valoroso vai ser o pai para ele quando ele se torna pai. Então, às vezes, quando o filho se torna pai, ele entende e fala: poxa, o meu velho, meu pai só queria o meu bem e eu, cego por situações que não tinha nada a ver, por coisas prazerosas, momentâneas, eu nem dei ouvido para ele. Me machuquei na vida, troquei os pés pelas mãos
E se eu tivesse dado ouvido para o meu velho, eu não teria passado por isso, teria evitado um monte de situação na minha vida, mas e agora eu entendo o real valor do meu pai para mim. Então, há uma sequência, gente. Por isso que meu pai falava bem assim, conselho era bom se fosse vendido, não dado. Então, se a gente pegasse os conselhos dos nossos pais e nós dessemos ouvidos para eles, quantas situações a gente teria evitados para nós, né? É aquela coisa, igual o Emmanuel fala, segundos de invigilância, séculos de resgates. Por isso que às vezes é bom, igual Jesus falou naquela frase, vigiai e orai. Então, a gente tem que estar sempre ligado, conectado em nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações e o pensamento voltado às nossas orações, para que possamos estar sempre com o nosso padrão vibracional elevado, nosso padrão evoluído, para que não possamos conectar com as energias dos irmãos menos esclarecidos. E aí, gente, uma das piores sensações para o pai é quando ele tem que... E essa palavra eu ouvi domingo com a Babi e achei assim incrível da forma como ela falou lá. Quando você tem que devolver o seu filho para o plano espiritual. Eu tive uma experiência de fazer essa devolução de um filho seu para o plano espiritual. E no dia do enterro, a minha esposa falou bem assim, até revoltou contra Deus e falou que nunca uma mãe deve enterrar o filho. Sempre tem que seguir uma sequência de que filho tem que enterrar a mãe ou o pai, não o contrário. E realmente, gente, ao ver da dor que a gente sente, é horrível a gente ter que enterrar os nossos filhos. Mas dentro de um contexto reencarnatório que nós não temos ainda noção do que são as coisas, a gente tem que entender que tudo tem um propósito, algo maior do que nós. Porque se nós não tivéssemos essa doutrina maravilhosa que nos esclarece confortando e conforta esclarecendo, nós teríamos feito coisas assim que poderíamos estar arrependidos já no plano espiritual. Então, assim, a gente segura, a gente entende, porque não é fácil você devolver um filho seu. E eu passei por essa experiência e falo para você, é uma dor que só com o amor que a gente tem de Deus e de Jesus, nós conseguimos levar adiante, superar a dor todos os dias, porque é um buraco que fica dentro do seu coração, da sua alma, que é difícil ser preenchido, gente. Só quem passou por uma situação igual essa para entender. E assim, gente, quando você devolve o seu filho para o plano espiritual, você não deixa de ser pai. Você continua sendo pai. E a ligação com ele é muito forte, porque não sabemos, né, do que é a trajetória espiritual de cada um. Mas se Deus confiou ele para ser seu filho, ficou por um curto espaço de tempo na sua vida, e ele teve que ser chamado de volta para o plano espiritual, tá tudo certo, porque a vida que segue. Então, eu sempre falava, até hoje eu falo com minha esposa, a situação é assim. Quando você não está com seu filho aqui, é porque era para ser. Era para não estar, porque se fosse para estar, ele estaria aqui. Isso é claro, está bem nítido para a gente isso. Só que a dor existe? Existe, tem que conviver com ela. E aí entender que a vida tem propósitos muito maiores do que nós. Então, por isso que é importante a gente trazer a doutrina na prática para nós. Porque, às vezes, só ficar na teoria, achando que a doutrina é muito bonita de ser falada,
E às vezes assim, nossa, mas determinada passagem é fácil de passar por isso, porque era Jesus que está falando, o Espírito Crístico. E não. Jesus passou 1000 anos baixando seu padrão vibracional para ficar encarnado durante 33 anos. Um espírito de luz de quinta grandeza. E aí, para mostrar que ele encarnado fez coisas maravilhosas. E ainda ele disse: a essência divina, que é de Deus, está em você, está em mim, está em nós. Vós sois deuses, não como Deus, mas que faz coisas além do comum, igual Jesus fez. E ele falou: vós podes fazer o que faço e muito mais. Por quê, gente? É onde separa só aquela questão da teoria sem a prática. E aí você colocando em prática aquilo que você faz, que você aprende no Evangelho de Jesus, você pode fazer coisas maravilhosas por um simples motivo. Quando você entender, na essência, que você é filho de Deus e o melhor, sentir que você é filho de Deus. E você entender que você foi programado única e exclusivamente para amar. Você não foi programado para outras coisas. Você foi programado para amar. E quando a gente entender e sentir que nós somos filhos de Deus, entender que uma vida, uma encarnação, a vida não, uma encarnação dessa que a gente está passando, é um piscar de olhos para a nossa eternidade, entender que situações como prazeres imediatos não levam a nada na nossa vida, nos prejudica, se a gente não consegue superar um desejo tão pequeno por uma coisa que a gente pode evitar, imagina as coisas maiores, as provações maiores que Deus, às vezes, vai ofertar para você porque você causou aquilo para você. E às vezes você comete numa encarnação um delito, uma coisa, uma infração muito grande nas leis naturais, e você não consegue resgatar ela numa próxima encarnação. Ela é muito assim pesada ainda, está muito além do seu alcance de reparação. Você vai passar 1, 2, 3, 4, lá para a quinta, talvez você um pouco mais evoluído, você tenha condições de forças espirituais para conseguir reparar segundos de vigilância, igual Emmanuel disse para nós. Então, nós temos que sentir que nós somos filhos de Deus. Porque quando nós sentirmos que somos filhos de Deus, a gente vai estar de comunhão com as leis divinas. A gente não vai achar que as coisas momentâneas são as principais, porque elas estão aqui justamente para tentar a você desviar. Lembra, você está no caminho e aí você desviou para uma coisa equivocada. E aí vem a dor na sua excelência, tirando a gente do desvio e trazendo a gente de novo naquele caminho que a gente tem que seguir. Então, quando a gente entender que nós só vamos encontrar a felicidade como pai, como mãe, como filho, não importa o grau que a gente está exercendo dentro de uma encarnação. Se nós, dentro de qualquer papel que a gente tiver aqui passando hoje, estando hoje marido, esposa, filho, pai, mãe, não importa. Se nós andarmos justamente dentro das leis divinas, entendermos e sentirmos que somos filhos de Deus, tudo vai mudar. Essa trajetória nossa reencarnatória, enquanto estamos aqui nessa encarnação, ela vai se tornar leve. Por isso que Jesus fala que meu jugo é leve. Então, quando você entende o evangelho, que é a boa nova que Jesus trouxe, que é o caminho que nós temos que seguir para que nós possamos passar por uma encarnação de uma forma mais leve, muda tudo. A gente começa a entender aqui qual é o nosso motivo, o nosso propósito de estarmos aqui,
E a gente traz isso de uma forma tão forte dentro de nós, que a gente entende que as leis naturais estão aí, estão para que nós possamos usufruir delas, e aí a gente tem uma caminhada mais do bem, não caminhada equivocada. E aí a gente consegue, dentro desse papel todo, que é ser pai, conseguir trabalhar com excelência para nós. Trabalhar assim, entender os exemplos de Deus, a gente pode pegar e trazer o exemplo de Deus como pai para conosco, nós pegarmos esse exemplo de Deus e usarmos esses exemplos de Deus aqui para com nossos filhos, trazendo essa amorosidade, esse acolhimento, trazer os ensinamentos que nós fomos empenhados a fazer na formatação daquele espírito que Deus confiou para nós como filho. E aí muda tudo. E nós temos que entender também das heranças, né, que a gente traz, já vindo lá dos pais, dos avós, dos pais, para chegar aos nossos filhos. Então, essas heranças, essas replicações que trazem, né, e vai passando de geração para geração, forma a identidade do filho. Lembra que o filho, o grande papel do pai é ser exemplo. E quando nós trazemos para ele a abertura de mostrar para ele os exemplos saudáveis, ele vai ter, porque assim, quando o filho nasce, ele nasce uma folha em branco, digamos assim, ele nasce original. A partir dali que ele nasce original, ele vai se tornando cópia de quem vai educando, vai formando ele. Aí entra em papel os pais, depois os educadores, depois os amigos, e assim vai, influenciando cada vez mais para ele ser quem ele é. Então, nós nascemos originais e nos tornamos cópias daquelas pessoas que nos formatam. E assim nós vamos tornando a nossa identidade. Então, por isso que é importante toda essa questão do exemplo dos pais. Porque quando você consegue passar, transmitir para o seu filho os valores éticos, morais, ele leva isso para a vida toda. Ele pode até meio que balançar em determinadas, digamos assim, situações de escolhas. Mas quando isso foi bem plantado nele, ele entende que aquela situação tem um valor muito maior para ser seguido, um valor do bem. E aí ele não troca os pés pelas mãos, ele não erra, porque ele vai lembrar o que o pai falou, o que a mãe falou para ele. Então, gente, cabe aos homens assumirem seu lugar na educação dos seus filhos, porque a função do pai são duas colunas muito fortes na estrutura familiar. Uma é da mãe e a outra do pai. Porque o modelo masculino é fundamental para o desenvolvimento saudável da identidade dos meninos e também das meninas, quer dizer, tanto dos filhos quanto das filhas. O pai é uma figura, assim, extremamente importante. E a gente começa a ver famílias fracionadas, famílias, às vezes, que só tem uma coluna. E isso, gente, não é porque a estrutura familiar que começou, às vezes, de pai e mãe, está ali de boa, vai até um certo tempo, depois a ruptura do casal. O marido vai para um lado, leva para o outro, mas os filhos ainda permanecem. Então, não tem ex-pai, ex-mãe, ex-filho, não existe isso. Então, o filho, por mais que a mãe não esteja mais com o pai, mas o pai é o pai do filho dela. E não tem que jogar contra o outro para fazer aquela questão de inferno na vida. Quem sai prejudicado é criança. Então, às vezes, não tem aquela coisa de morar na mesma casa, tudo. Mas tem pai que nem mora muito com o filho, mas ele é tão presente na vida quanto se morasse junto. E tem pai que mora junto com o filho e não é presente na vida do filho.
Então, existem casos e casos, mas que a responsabilidade é dos pais. O filho, ele está ali para ser guiado, conduzido. Então, não vai achando que, eu tentei dar o meu melhor e pronto, se meu filho transviou, escolheu caminhos errados, o problema é dele. Eu fiz a minha parte. Não. Nós temos que entender que a responsabilidade é sua. Só que você que vai responder perante Deus a toda aquela questão de conduta do seu filho. Então, muito bem, gente, assim, essa questão de a gente trazer essa atenção na criação dos nossos filhos, porque é de responsabilidade sua. E todas as vezes que nós temos dificuldade na nossa vida, você pode puxar na sua memória, que você vai ver que você está desconectado com Deus. Porque existe 3 tipos de conexão, gente. A conexão principal, que é a sua para com Deus, a conexão sua para com o próximo e a conexão sua para com você mesmo. 3 tipos de conexões poderosíssimas. Cada vez que você desconecta com uma dessas conexões, você sofre. Principalmente quando você desconecta com Deus, que é a primeira. Então, às vezes, quantas dificuldades que você teve na sua vida, se você puxar o seu filme lá atrás, você vai entender que você estava desconectado com Deus. Toda vez que se desconecta com Deus, você sofre, porque Deus está sempre conectado com você. É você que se desconecta dele. Depois, o grau de proximidade que você tem com o seu próximo é o tanto que você se entrega para ele. E tem pessoas que são tão elas, se voltam tanto para elas, que não querem saber do próximo. Aí vai ficar falho. Porque lembra quando eu comecei a falar na palestra, a nossa doação. Não, isso eu falei antes da palestra. A doação, quando a gente doa, a gente ganha em dobro. Não fazendo isso por, como é que eu digo para vocês, barganhando ou por interesse. Não. Você se doar. Quanto mais você se doa para o próximo, mais beneficiado é você. E depois a conexão sua com você. Quando você se desconecta de você, você perde sua identidade, você tem crise de identidade existencial e você só tem a perder. E todas as vezes que você desconecta com uma dessas 3 conexões fortes, você é sempre prejudicado. Então, gente, muitas pessoas perguntam para mim, tá passando tudo isso, você fala que nessa pandemia agora a gente tem que ter o lado positivo, né? E você fala do Pai, de Deus. Onde que está Deus com tudo isso? Todas essas mortes acontecendo, isso não é de Deus, não, cara, cadê Deus? Onde que ele está? Aí eu falo bem assim, Deus está no mesmo lugar que sempre teve. Você que distanciou dele. Você é que está distante dele, você está distante dele. E aí você reclama, às vezes você quer falar com ele e não sabe. Só nos momentos de dificuldades. E você tem que ter uma conexão, uma conversa com Deus diária. Tanto na tristeza quanto na alegria, essa vibração. É você olhar para trás e hoje você clama por situações que você quer alcançar e esquece que um ano atrás você desejou estar onde você está aqui hoje. E aí você esquece de agradecer. Quando vocês praticarem o poder da gratidão, a vida de vocês vai mudar, sim, da água para o vinho. Por quê, gente? A pessoa que é grata, ela tem prosperidade em todas as áreas da vida dela. Todas as áreas da vida dela. Porque ela é grata por tudo que Deus, tudo que ela tem, ela agradece. Ela não fica esperando o acontecer. Ela já é grata porque ela tem. Nós temos o ar que nós respiramos, nós temos tudo à nossa volta que Deus preparou para nós. E a gente, às vezes, fala, o que eu vou agradecer? Tem muita coisa para agradecer. Pessoas gratas são pessoas prósperas. A ingratidão são para pessoas
que tem escassez na vida delas. As pessoas ingratas, elas não fluem, elas ficam ali estagnadas na vida dela. Então, tenha a gratidão sempre com você, porque o Pai está sempre ali. Deus está sempre ali esperando você. E Ele te dá uma das leis para que você possa entendê-la, que é a lei de liberdade, usufruir do livre-arbítrio que está ali. Ele deixa você, porque Ele sabe, Ele já te vê o quê? Lembra no começo da palestra? Ele já te vê como espírito puro, Ele não te vê como imperfeito. Ele sabe que é um pequeno tempo dentro da eternidade para que você evolua. Para nós é muito. Nossa, vai vir encarnação para encarnação para burro aí. Mas Ele sabe que você vai dar conta, sabe que você vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde. Isso depende de cada um. Então, se conecte com o Pai. Tenha Ele perto de você, full time, 24 horas. Converse com Ele através da oração. Porque a oração conecta muito você com Deus. Te faz sair do padrão vibracional baixo e te eleva. Então, quanto é importante a oração? Então, gente, essa é as reflexões que eu queria trazer agora para vocês nessa véspera do Dia dos Pais, entendendo que Deus está sempre conosco, Ele ama todos nós, e essa pandemia, nada acontece se não é permitido cair uma folha sem a permissão de Deus, e tudo que está acontecendo tem um propósito muito maior do que a gente imagina. E na outra palestra anterior que eu disse sobre a transição planetária, os tempos são chegados. Para quem ainda está lá, naquele caminho desviado, achando que aquelas situações momentâneas de prazeres é tudo na vida, pede rapidamente para a dor colocar você no caminho correto. Porque senão, a sua estadia aqui pode ser a última vez. E nós estamos aqui justamente para fazermos a diferença nesse planeta de regeneração, que é onde vai ser o nosso próximo lar. Que a paz e o amor de Jesus envolva o coração e os corações de todos aqui presentes. Então, agora vamos serenar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores espirituais da Casa Maria Eulália e todos os amigos espirituais de luz que nos acompanham. Nossos anjos de guarda. Queremos agradecer nosso Pai amoroso e dar felicitações para o Senhor nessa comemoração agora no próximo domingo do Dia dos Pais. Agradecer esse Pai amoroso e criador de todos e de tudo, e que nos vê como assim os filhos amados, os filhos especiais, que sabe que nós somos anjos. Precisamos chegar até lá, mas Ele já nos vê como anjos. Então vamos assumir essa postura de anjos, vamos trabalhar na frequência do bem, na vibração do bem, trazendo as melhores escolhas, sempre voltada. Se eu estou com dúvida na situação que eu devo escolher, faça essa pergunta para você, quando tiver dúvida, o que Jesus faria nessa situação? E aí você pode pegar o exemplo dele, que você vai responder. E aí fazer toda a diferença na sua vida. Vamos escolher o bem, vamos escolher o caminho. Pode ser, às vezes, até não como você gostaria, porque não é como a gente quer, e sim como a gente precisa. Mas que Deus sempre vai estar ali conosco. E, pegando os exemplos do nosso irmão mais velho, Jesus, possamos ser conduzidos até o nosso Pai. Que Jesus, infinitamente, abençoe cada família aqui representada por cada um aqui nessa palestra. E que possa levar o amor a envolver os corações de todos esses nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade,
com esse Covid-19, que estão desencarnando, que os seus entes queridos estão sofrendo com essa perda, e que ali o Senhor conforte o coração, os corações de cada um deles. Esteja sempre conosco, abençoando os nossos lares, nossos familiares, nos dando proteção para que nada físico e espiritual possa nos atingir de forma negativa e que possamos estar equilibrados, harmonizados, espiritualmente, perispiritualmente e fisicamente. Que o Senhor nos envolva hoje para todo sempre, que assim seja.